ganha muito dinheiro, né? Ele não tem, mas tem os caras lá na Fórmula 1 que pagam muito dinheiro pra estar lá, não tem? Tem muita gente que, assim, não tem... a história é que, no começo, a não ser que você seja um Hamilton, um Verstappen, um Senna... tem gente que chega por... Eu, por exemplo, cheguei, mas eu tive um FII de patrocinador que tinha que ter. O Senna também teve em certas situações, ele tinha o bonezinho da Nacional, ele conseguia fazer a coisa e tal. Não é que o Verstappen não teve, mas é uma condição de investimento que depois se autopaga meio tranquilo, assim. Então, ó, se nas 6 primeiras provas ele tiver resultado tal, o dinheiro pode voltar ou baratear para o ano seguinte. Porque quando o cara vê um talento desse, ele já assina um contrato. A gente viu um menininho agora que deve ter no máximo 8 anos. Ele já é contratado da equipe Andretti de Fórmula Indy. Tá? Ele realmente é um pequeno fenômeno na situação de olhar. Ele anda muito e sabe como correr. Tá? Então, porque essa categoria, quanto menor ela é, mais dá situações de vácuo, se você está liderando numa volta, na próxima pode ser que você está em quarto, quinto, daí você tem que saber lidar com isso. Mas é tão cedo fazer uma coisa dessa, que aí você tem que ver onde vai o mental dessa criança para dar continuidade, porque é muito cedo. Mas você sabe quando tem um cara assim, que quando vai chegar na Fórmula 1, você já dá um contrato para ele de 5 anos. Que é o caso do Verstappen. Entendi. A Red Bull assinou com ele por um bom tempo, por um bom período, para ter certeza que o cara fica lá. Entendeu? É o caso do Antonelli agora, que é o novo, o Kimi Antonelli, o moleque que assinou com a Mercedes agora, que vai substituir o Hamilton. O moleque tem 18 ou 19 anos. E esse moleque, ele é Mercedes desde os 8. Então o Toto Wolff meio que... A gente não sabe, assim, às vezes essas coisas tem um pouquinho de... o amigo da líquida, falou do Nalina, mas esse moleque é Mercedes desde muito criança e ele foi subindo todas as categorias como Mercedes e foi se destacando absurdos. E o moleque correu de Fórmula 4 e foi campeão. E aí ele subiu para a Fórmula Regional, que é logo após, e aí ele foi campeão de novo. E aí quando chegou na Fórmula Regional ele foi campeão, portanto... E o Toto Wolff queria ele logo na Fórmula 1. Ele pulou tudo e foi direto pra Fórmula 2. E aí ele foi ok na Fórmula 2. Ele se destacou, mas acho que ele foi 6º ou 7º no campeonato. A equipe dele não foi tão bem. Que ele tava na melhor equipe, mas eles não foram tão bem. E aí se dizia que ele subiria para uma equipe menor para se desenvolver antes de ir pra Williams. Só que o Toto Wolff... Pelo que dizem, né? Eu tô dizendo que a minha opinião e muito do que eu vi, ficou com medo de perder o moleque, entendeu? Porque ele teve uma oportunidade de subir o Verstappen e acabou perdendo o Verstappen porque a Red Bull pegou e falou assim, então vem com a gente, entendeu? E então ele já subiu o moleque direto pra Mercedes. Então é isso que ele falou. Vamos ver como é que esse moleque vai lidar com essa pressão. Porque o moleque, há 2 anos atrás, tá correndo de Fórmula 4. Agora o cara tá correndo de Fórmula 1. Então, assim, é muita coisa. Mas é que você vê que o cara é muito diferenciado, entendeu? É um cara muito diferente. Só pra você... Mas ainda tem 18 anos. Ainda tem 18 anos. Só pra você entender. Então, o que precisa em 2 anos, quando você sai de uma categoria que tem 160 cavalos para uma categoria que tem 900 mil? Então, o corpo acostuma mais rápido para essa criançada atual. Por quê? Elas são consideradas diferentes da criançada da minha época, mas o simulador ajuda muito isso também. Então o cara já chega semi-preparado para situações como essa. Então vamos lá, eu tinha 20 anos quando eu cheguei na Fórmula 1 e a primeira vez que eu andei em Estoril, a curva 2 a mínima de velocidade era 277 por hora. E eu lembro desse número porque eu lembro do meu pai perguntando: filho, tá curtindo? Eu falei assim: pai, não tenho tempo. Não dá tempo. Não dá tempo. Porque tudo muito rápido, o estômago geral de lado,
Cara, você ficava com tipo, fiquei no mar o dia inteiro, você ficava mareado. Então, eram situações que até você acostumar, toda hora, quando você saía do boxe às 8 horas da manhã, era demasiado rápido. Aí depois, quando já estava, 10 horas da manhã, você estava já acostumado com a velocidade. Então, o corpo acostuma com a velocidade. O que o corpo não acostuma? São com situações novas, com os novos amigos. Esse cara tá querendo alguma coisa comigo porque eu acabei de entrar na Fórmula 1. Então, tem situações que vão mexendo com a tua mente que podem te tirar o foco. Que é isso que aí você tem que ver como é que faz esse manuseio, entendeu? Entendi. E quanto mais jovem, vamos lá, um cara de 18 anos tem pouca experiência nessas paradas, né? Ele sabe correr, pelo visto. Né? Tomara que tenha alguém lá pra ajudar também, sim, né? Deve com ter um certeza pai, certamente. uma mãe ali pra trocar uma ideia e ajudar isso daí. E hoje em dia, você pagar, você anda. E em outros carros. Então, esse moleque tem muita experiência. Foi divulgado agora, não faz muito tempo, o Lando Norris, piloto da McLaren. No ano anterior a ele chegar na Fórmula 1, ele contratou o Felipe Nasser, que é um piloto brasileiro, falou assim, ó, vem cá, aluguei 2 carros de Fórmula 1 e a gente vai fazer a temporada inteira de Fórmula 1 treinando. Então, o moleque já tinha feito todas as pistas. Aí ele chegava, fazia Interlagos. Aí ele fazia treino 1, treino 2, treino 3, classificação e corrida, sozinho, só pra aprender. E o Felipe Nasser era como se fosse o companheiro de equipe dele pra treinar ele. E se ele ganhasse do Lando Norris, ele ganhava uma grana a mais. Maneiro. E então, esse cara chega, acaba que, como é um esporte tão distante do público, né? Porque aquilo é uma nave espacial e a gente não sabe o que tá acontecendo ali dentro e tal. O cara fala, o Lando Norris tá andando muito, o cara nunca andou de Fórmula 1. Não, esse cara ele tem 1 ano de experiência de Fórmula 1 antes mesmo dele entrar na Fórmula 1. Eu tenho certeza que o Antonelli é idêntico. Esse cara já deve ter treinado pra caramba de tudo em todas as pistas possíveis, entendeu? Mas não quer dizer que ele não é um baita talento. Ele é um baita talento. Mas já andou muito. O primeiro treino de Fórmula 1, pode ter certeza que não é nem perto da primeira vez que ele tá andando de Fórmula 1 na vida, entendeu? Isso é comum? É, né? Isso é comum. Se o cara tem patrocínio e tem um backing da equipe, daquela coisa toda, sim.